Boa noite para todos. Tudo bem? Bem, Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que é o capítulo 26 do livro Vinha de Luz e o capítulo 36, né, do livro dos Mensageiros. Eu vou ler aqui o capítulo do Vinha de Luz para nós iniciarmos. E vou pedir a Jane para fazer a prece inicial, tá, Jane? Faz esse favor? posso fazer agora? Tá. Não vou fazer a página, depois você pode fazer a Sim, prece, sim. tá? A página se intitula Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Pode fazer, Jane, por favor. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus, e aos amigos espirituais que aqui se encontram, nos amparando neste momento de estudo, de aquisição de conhecimento, que é o nosso objetivo. Tu disseste, Senhor, vinde a mim. Então aqui estamos, para que através desse estudo, da aquisição do conhecimento, nós possamos, Senhor, cada vez mais nos aproximarmos do caminho que tu vieste para nos ensinar, vivenciando para que nós pudéssemos também adquirir a coragem, o comportamento para seguir-te fielmente. Então te pedimos, Senhor, seja conosco, faz com que nós sejamos receptivos a tudo aquilo que precisamos aprender na noite de hoje. Então, envolve a cada um de nós, Senhor. Dá-lhes condições, as condições essenciais, para que possamos, então,
receber todo esse ensinamento que a nossa irmã irá trazer. Então, envolve a nossa irmã, Senhor, ampara nesse momento em que ela se propõe a nos ajudar e a aprender conosco também na noite de hoje. Então, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos... ver o nosso estudo. Dá uma trilha. Estão vendo? Sim, Sim, sim. Então, hoje é o capítulo 36, né, que dá continuidade ao capítulo 35, sobre o culto do Evangelho no Lar. Só para a gente relembrar, né? Capítulo 35 descreve o culto doméstico, né, realizado pela família, da oficina de Nosso Lar, né, que é a casa da Dona Isabel, com a participação de benfeitores espirituais. O tema central que foi abordado pela palestra dada pela incorporação, pela psicofonia, né, vamos dizer assim, pela inspiração, vamos dizer assim, né, do guia espiritual, né, do Aleto, né, ele aborda a parábola do grão de mostarda, que compara o reino de Deus, né, o reino dos céus, a algo pequeno que cresce e vai se desenvolvendo, se tornando grande, né, dentro de nós. Além disso, o capítulo também discute a importância das pequenas ações e a necessidade da reflexão, especialmente em relação ao suicídio, né, que foi ilustrado pela leitura de uma reportagem feita, né, no momento do início do culto no lar, né? Então, vamos começar o nosso capítulo 36, que dá continuidade. No comentário evangélico, diz André Luiz, eu recolhia observações interessantes. Eu não vi, só um instantinho, gente. Eu botei para gravar? Botou. você botou antes da leitura. Eu me esqueci, eu preciso de ouvir, que não está aparecendo para mim. Então, vou voltar aqui. Então, no comentário evangélico, André recolhia observações interessantes. Tal como no caso de Ismália, né? Ele lembra o caso da Ismália, quando lhe ouvimos a sublime melodia, a interpretação de Fábio Aleto, né, estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Então, o que ele nos coloca aqui? São duas coisas, né? Ele diz: quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais. Então, ele está dizendo, né, que ele perfeitamente também ele estava ouvindo o Fábio e não a Dona Isabel. E que a Dona Isabel ela não conseguia captar a mensagem plena, a mensagem total que o guia, no caso Fábio Aleto, né, estava enviando, né, inspirando naquele momento a Dona Isabel. Ela só detinha uma parte, né? E a gente vai falar disso mais adiante,
Mas só para a gente ter fazer assim um adendozinho, para dizer que, da mesma forma, a gente vai falar isso depois, mas da mesma forma acontece isso com praticamente todos os médiuns. Não se tem a capacidade, a condição, né, de plenamente transmitir a mensagem perfeitamente que o guia, o mentor ou a pessoa que está dando a mensagem, pode ser qualquer um de nós, né? Porque o médium, no caso aí a Dona Isabel, não tem aquela capacidade para absorver, captar todas as palavras, todo o sentimento, toda a qualidade de ensinamentos que o guia estava trazendo. Isso acontece com qualquer médium, pelas dificuldades, que ele tem, né? Assim aconteceu também com Chico Xavier. Também aconteceu isso com Chico Xavier. Tem a história dos anjos, trazia poemas para ele, e ele disse: eu não vou mandar mais porque você não tem condições, você não está colocando o que eu estou dizendo, você está colocando outra coisa. Ele não conseguia captar as palavras perfeitas da poesia que ele estava transmitindo ao Chico, né, naquele momento, né? E são poesias assim maravilhosas, né? Teve um momento que ele falou isso, né? E olha, Chico Xavier, a maior antena que a gente conhece, né? Uma das maiores antenas que a gente conhece. A gente não pode dizer que seja a maior, mas Sim. sem dúvida alguma, uma das maiores antenas. Então, só para saber, porque às vezes a gente fala assim, mas falou assim, assim, não é bem assim, né? Não é bem. Aí vai depender muito. A gente está entrando por um outro caminho, mas para poder dar uma explicação que serve para nós, né? Que estamos dentro da doutrina espírita. Então, ele continua: a viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. E, por certo, ela detia a parte que, no caso, interessava ali com o vocabulário, com as exemplificações, que iriam ajudar também as crianças, né? Porque havia crianças, as crianças, os filhos, né? Era ela e os filhos, né? Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Quer dizer, eles, não todos, tá? Mas, no caso, ele e outros, né? Eles percebiam, eles recebiam todo aquele ensinamento que o instrutor, o mentor, né, Fábio Aleto, estava mandando. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Assim somos nós. E assim também muitos que somos médicos, né? Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Que Isidoro se aproxima, solícito, para conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Eu coloquei essa frase aqui de novo porque é assim mesmo, né? Conforme Aniceto fala. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade, né? A doação é intensa,
maravilhosa, né, do plano espiritual, mas ela está circunscrita à nossa condição de recebê-la. A recepção é por nossa conta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não, vamos em frente. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor. Aí já tinha, né, acabado, né? Já estava no final, né? Aquele momento em que as pessoas podem falar, conversar, se colocar, né, no culto do Evangelho. Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio, acrescentando: Mamãe tem toda razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. É claro que eles viviam uma situação difícil, né? Porque eles faziam só ou almoçavam ou jantavam, né? A gente não deve ser o almoço, né? Tinha o café da manhã e tal, mas realmente eles sentiam falta, né? E ela fazia de tudo, né? Porque em capítulos anteriores ela fala, não sei se é no anterior, que fala dela na costura, né? Ela ajudava também, fazia costuras e tudo, mas com certeza não era o suficiente, né? Assim, o suficiente para se ter o que as pessoas gostariam de ter. Mas, como ela disse, nada nos faltou, gozamos de boa saúde, né? Porque aquele alimento que eles tinham era abençoado por Deus pela condição espiritual da família, daquela mãe principalmente, né? Que tinha aquela responsabilidade grande de orientar os seus filhos, né? E trazer para eles o melhor. Mas ela tinha que ser ali também, colocar isso não como uma coisa mais importante, né? Na vida, mas sem tirar o valor do alimento, mas dizendo que a coisa mais importante era realmente o pão, né, de luz, vamos dizer assim, né, que eles tinham. Nessa altura, será que eu pulei? Pulei. Aqui. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Isidoro era o marido, né? Que já estava desencarnado, mas que acompanhava a esposa, né? Era um protetor da família, estava sempre junto deles, e ele sentiu, né?
aquele momento, né? Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo, né? Porque no parágrafo anterior, ou no slide anterior, no final ela diz que papai estava sempre ali ajudando, né? E tal. E aí, nesse momento, a filha menor, né, a Noemi, disse para ela que tinha visto, né? Tinha visto o pai ajudando a segurar o bolo com a vizinha. Então, por aí você vê como é que a obra de Deus, a providência divina, ela atua, né? Ela atua inspirando a vizinha. Ele, né, atuou inspirando a vizinha que fizesse um bolo para levar para eles, que eles iam gostar, iam ficar satisfeitos, né? Então, a providência divina ela está sempre nos auxiliando, por menos que a gente tenha, materialmente falando, o importante. É claro que faz falta e nós precisamos nos alimentar bem e tudo para podermos dar uma força, um fortalecimento ao nosso organismo físico, né? E não devemos cair para o outro lado do exagero, né? Também, né? Que provoca doenças, né? Enfermidades da alimentação. Mas saber que nós temos tudo que precisamos. E se aquilo ocorre, é porque há necessidade de nós tirarmos lições daqueles momentos que a gente passa de dificuldade, sejam elas quais forem, né? E que a espiritualidade superior está sempre junto de nós, nos auxiliando, inspirando. É alguém que é inspirado a telefonar para saber como estão, se estão precisando de algum remédio, alguma coisa, né? É alguém que traz um prato de alimento, um doce, um agrado para crianças, né? Alguém que possa. Então, nós somos todos instrumentos de Deus. E quando nós tivermos essas inspirações, ou intuições, como queiram, nós guardarmos isso e efetuarmos, agirmos na prática disso, porque é Deus falando conosco, né? Daquilo que devemos fazer porque alguém está precisando, né? Quando alguém vem à nossa mente, muitas vezes, né? A gente saber que aquela pessoa, de alguma forma, está precisando de alguma coisa, e se nós não pudermos nada fazer, podemos fazer uma prece, né? Que vai ajudá-la. Então, tudo isso é obra da divindade, é obra da providência divina. Então, a mãe... Valéria, e com relação a essa ajuda do Isidoro, é interessante que a mãe deu a explicação de que ele estava sempre ajudando, e a gente sabe que ela queria dizer espiritualmente falando, mas a menina identificou um outro tipo de ajuda, que foi o pai estava ajudando a moça a carregar o bolo, ou seja, ela não a menina é muito pequenina, não naturalmente não vai entender o que é o pai estar ajudando de uma outra forma, mas ela viu a ajuda do pai que ajudou a carregar o bolo. É muito interessante isso, gostei muito disso. E aí ela fala, é mesmo, é verdade, eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Pois Aí a é. mãe fala, também vi, Noemi, disse Dona Isabel de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. É porque a invisibilidade não é falta de presença, não é? Nós não vemos a pessoa, mas ela está presente, né? Ela está presente quando nós não vemos, ela está presente quando chega a ajuda de um amigo, uma palavra amigo, um telefonema, uma florzinha, um abraço, que é quando a gente encontra, né? A pessoa está presente ali. Quantas vezes eu abracei pessoas que não era eu que estava querendo abraçar, era outra pessoa que estava querendo abraçar. Entendeu?
Então, a gente é sempre instrumento, a gente não pode esquecer disso e que a ajuda nunca nos falta, né? Até porque a gente sabe que a providência divina tem meios, né? Os alimentos eram poucos, mas com certeza os alimentos que eles, dos quais eles se alimentavam eram repletos de bênçãos divinas, se transformavam em propriedades, né? De minerais, de vitaminas, para o fortalecimento do físico, né? E voltando para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Então, era uma pessoa de muita fé, né? De muita maturidade espiritual. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, falou: quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Olha que graça, né? Porque ela sentia o coração da mãe, né? O amor, né, que aquela mãe derramava sobre todos os filhos, né? Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, né? Então, quando a gente tem muito, a gente não valoriza, né? A gente não sabe que experiência é aquela, né? Da fome, né? Da dificuldade, da penúria, né? Então, é muito interessante, que aqui não é uma ode à pobreza, né? É uma situação que eles vivem, que todos nós podemos ter vivido, não é? Em algum momento ou em algum tempo da nossa vida, e que não nos tirou absolutamente nada, nos proporcionou muitas experiências que nos tornaram a pessoa que somos. Enquanto muitos têm muito, que não valorizam nada, né? Outros têm pouco, mas valorizam, sabem o valor da vida, né? Da amizade, do amor fraternal em família, né? Observei, porém, diz André, que o menino, né, não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. E, valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitosamente: mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Ela, por certo, ela conhecia a natureza do filho, né? Ele era um espírito rebelde, é, numa, é, tinha uma outra vibração, estava numa outra frequência vibratória, diferente
das meninas, que eram mais unidas ao pensamento da mãe, né? Que estavam numa outra condição de entendimento, né? Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Esse é o grande problema, né, daqueles que têm muito em valor, vamos dizer assim, material, né? Eles nunca sabem quando uma pessoa se aproxima deles, se é por afeição verdadeira ou por algum interesse, né? É, Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção, pelo conforto viciado a que se entrega. As mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza, e em vista de muito satisfazer os próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo, né? Apesar da beleza profunda daquela opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Então, ela dá uma chamada nele ali, né? Como a mãe que instrui, né? Que não passa a mão na cabeça. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação. Essa energia sem irritação não é para qualquer um, né? é, Qualquer... Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mamãe. Então, ela deu a nota para ele, né? Ó, quando você for grande, você gasta seu dinheiro, você faz o que você quiser, né? é, é isso Aqui, aí. aqui quem manda sou eu, né? Até porque ele era o único que não estava entendendo a história, né? O único que destoava, né, da família, né? Aí ele disse: e se eu insistir? Ele era petulante, né? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, com muito calma, esclareceu o filho: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou.
Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, diz André, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Quer dizer, ele segurou a raiva, né? Claro que isso é o amor dela ali jorrando, né? Ela irradiando aquele amor e a espiritualidade presente, ajudando a contê-lo para que aquilo não descambasse também, né? Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Veja o equilíbrio dela, né? Ela era a prova viva daquilo, né? E também assim, acho um alerta para nós, né? Termos os cuidados necessários, né, no culto ou em conversações assim mesmo em família, para estar sempre atento para não deixar a coisa descambar, né, para um lado que a gente às vezes numa conversa inocente, vamos dizer assim, às vezes surge uma situação desastrosa, né, pela imprudência, pela invigilância de alguma pessoa, né? Então, o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falemos mais neste assunto, Nelly. Então, ela bota ali a pedra em cima, né? E fixando o relógio, ela se dirige à filha, né, a primogênita. Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome, o nosso horário de culto está findo, né? A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Então, é um capítulo breve, né, mas que tem assim, vários ensinamentos, né? Eu coloquei alguma coisa aqui para a gente conversar um pouquinho, assim, do que eu vi, né? A essência desse capítulo, né, está na demonstração prática da aplicação dos ensinamentos que a Dona Isabel aprendeu, né, do Evangelho, né? Das experiências dela, do estudo, da prática dela, né? Da natureza dela, em traduzir em ações, em prática diária, aquilo que os benfeitores espirituais trazem para ela em forma de inspiração, de intuição e também dos livros, da leitura dos livros. Então, ela tem a fé inabalável, né? Em Deus, em Jesus, na doutrina, né? Na construção de um lar espiritualmente abençoado, que esse é o trabalho dela, né? Construir um lar abençoado, apesar das privações materiais, né? Então, é isso que ela tenta passar, transmitir aos seus filhos. Então, esse capítulo revela o poder transformador da vivência, né, dos valores superiores que Jesus veio nos ensinar, né? E que não ficam, assim como a página do início, véus, né, apenas na teoria, na fala, no verbo fácil daqueles que se comunicam e que não colocam em prática, né? A influência da sintonia vibratória, né? É importante isso. E o contínuo amparo no plano espiritual, guiados pela sabedoria e a firmeza de uma mãe que compreende a sua missão. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse
no momento. Olha, Valéria, é tudo que você falou. Ela demonstra uma fortaleza moral e que entronizou todos os ensinamentos de um cristão, né? Que um cristão deve ter. Ela vivencia a cristandade, ela vivencia os ensinamentos do Evangelho. E isso deu a ela uma fortaleza moral para manter esse lar desse jeito, com esse aconchego, como um ponto de luz, né? Para toda a espiritualidade que precisa. É uma grandeza, é uma fortaleza moral realmente. E ela demonstra o papel dos atributos de uma mãe bastante forte quando ela é mãe tratando como amiga, é mãe tratando como filhinha, como mãe sendo mãe, e é mãe educando. É uma maravilha, né? É uma coisa. Eu não. Falou, Nossa, você falou muito bem. E não se deixando envolver por essas pequenas coisas, né? Que muitas vezes mudam a vida das pessoas, desviando ela do caminho, né? é, A, a, a falta de poder aquisitivo, né? Um poder aquisitivo melhor, né? A confiança em Deus, né? A determinação dela em atuar, fazendo com que o lar dela seja essa oficina de nosso lar, né? Dando a oportunidade de espíritos lá estarem e também ela sabendo que iria estar sendo ajudada, assim como a sua família, né? Nesse propósito que ela desde o início teve de união com o Isidoro quando se casaram, né? Então isso é, permaneceu, né? Isso permaneceu, é uma coisa que mostra as fibras verdadeiras dela, né? Então é bem, realmente é uma vivência transformadora, né? Alguém mais sim. quer falar desse trecho? Não? Então vamos seguir. Então, o capítulo ele apresenta diversos pontos, né? Vamos, são pontos que a gente já falou lá, mas vamos falar de novo aqui. Quanto à sintonia, capacidade de assimilação espiritual, a gente até já falou um pouquinho, fala da individualidade na percepção, né? Quer dizer, quando André Luiz observa que o comentário do mentor, Fábio Aleto, né? Vocês estão me ouvindo? Estão? É porque está aparecendo uma mensagem aqui para mim. Quando Fábio Aleto, mentor, né? Ele faz o comentário evangélico, ele é compreendido em diferentes níveis, né? Quem estava lá, tanto de desencarnados quanto de encarnados, que era a família, né? Dona Isabel assimila apenas uma parte. As crianças recebem de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, e alguns desencarnados têm mais dificuldade que as próprias crianças em compreenderem aquilo que estava sendo transmitido, né? Então, aí a gente vê que cada pessoa tem a sua capacidade, a sua percepção, né? Nós podemos estar ouvindo a mesma história ou lendo um mesmo capítulo e cada um está tendo uma condição de entendimento de acordo com a sua própria característica, com a sua potencialidade, com a sua frequência vibratória, né? Por isso nem todos compreendem da maneira plena, vamos dizer assim, né? Vocês É, concordam com isso? tem a ver com grau evolutivo também, além da faixa etária, claro, claro, mas Sim, também tem a ver com grau evolutivo, né? E de acordo com o sim, conhecimento também, né? Tem, isso. tudo é um somatório, né? De acordo com a parte moral. É. Isso.
Alguém gostaria de falar? Vocês estão caladinhos hoje? Que às vezes isso tem a ver com alguma coisa que a gente, né? Que a gente gostaria de saber mais a respeito, né? A própria Dona Isabel, ela não conseguia receber completamente a mensagem, né? Que o guia espiritual dava. Então, isso traz bastante informações para a gente, embora ela seja uma pessoa, fosse uma pessoa naquela ocasião, né? Que ela estava como Dona Isabel, forte, firme, espiritualizada, né? Haviam várias coisas ali positivas nela. Então, E Valéria, a gente não poderia pensar que o fato de ela, assim, ela até deveria entender tudo, mas a espiritualidade ali presente tinha os endereços certos para sim, quem ali estava, e ela não estava incluída nisso, não sei se eu me fiz entender. você falou que ela não estava intuída? Não entendi o Não, final. incluída não. Ela não estava incluída nos endereços certos que a espiritualidade queria mandar a mensagem, porque capacidade evolutiva ela tinha, né? É, ali, como eram as crianças, né? Eram uma jovenzinha, dois jovens, né? O menino e a filha mais velha, depois o menino, e as outras eram crianças. Então, ela não podia dar uma mensagem que fosse muito difícil também, porque as Sim. pessoas iam entender, não iriam compreender, né? Então, você tem que utilizar o material, a condição, o verbo, né? A linguagem de acordo com o entendimento daqueles que estão assistindo, participando, porque senão é a mesma coisa, nós formos assistir uma palestra de um grande cientista, eles vai falar sobre termos técnicos, vai falar nomes que nós nem conhecemos, sabemos nem o que é, vai ser uma beleza, mas nós não vamos entender nada, né? E a função ali era entender, né? Era fazer com que aquelas pessoas, que no caso eram as crianças e os desencarnados, entendessem aquela mensagem. Então, cada um recebeu de acordo com a sua condição. E ela, por certo, ela canalizou a mensagem do guia de acordo com a condição dos seus filhos, para que eles entendessem. Ah, então a minha opinião não é verdadeira. Quer dizer, não foi o que eu pensei. A Isabel é que foi responsável, digamos assim, por dar a mensagem da forma que tivesse que ser dada, né? Sim, sim, ela estava sendo inspirada, né? Eu Assim, estava achando que a espiritualidade é que mexeu ali, deu um jeito dela falar, dela dizer as palavras do mentor, não tais quais elas eram. Não foi. Foi ela própria, Isabel. também é ajudada, né? Também ela é auxiliada nesse sentido, mas a mensagem incompleta que o guia trouxe não pôde ser dada por ela. Agora, o que a gente quer dizer também com isso é que os médiuns, eles também não têm, o exemplo que eu dei do Chico Xavier lá, com a mensagem do Augusto dos Anjos, ele Sim. também não conseguiu, naquela época, ele não está falando para criança, né? Ele não escreveu para criança ler poemas, né? E ele não conseguiu captar exatamente o que ele queria dizer, as palavras exatas, né? Estava com dificuldade, sendo a pessoa que ele era, né? Chico Xavier, né? Com toda a condição e capacidade, Certo. mesmo que sem estudo, mas ele tinha
das outras existências, né? Eu acho Então, que esse capítulo também, a importância do culto no lar, não é? E dá, assim, noções. sim, exatamente, exatamente. A gente pode fazer uma analogia, só para a gente entender, isso aqui é uma analogia. Para o culto é perfeito, para o culto é É, perfeito, porque atende a quem estava ali. No caso, as crianças eram o grupo mais importante e a quem se dirigia aquele culto, né? Ao ambiente familiar. Aqueles outros espíritos desencarnados, né? Havia alguns até não em condições excelentes, nem superiores, que não entendiam, não conseguiam entender, captar o que o mentor estava falando. Eles captaram o que ela falou, e mesmo assim, menos do que os próprios filhos, porque eles talvez não tivessem ali habituados e já inseridos naquele contexto de amor, de fraternidade, dos ensinamentos de Jesus, porque não, não foi uma vivência deles, né, em outras existências. Dá para entender? Dá, e a Jane foi muito feliz. Eu acho que a Jane, como é que se diz? Pegou todo o espírito do que foi o capítulo, que é mostrar para nós o que é verdadeiramente um culto no lar e como é que ele deve se desenvolver. E foi muito Tá? interessante terem lido aquela reportagem, porque há pessoas muito rígidas, muito enrijecidas, que só pensam nas leituras de abertura, na leitura do Evangelho, mas não, você pode falar dos assuntos corriqueiros com os participantes da casa, do lar, não é isso? Eu achei que a Jane foi muito feliz em tirar, é isso aí. Assim, isso é lá em 44, né? Não existia, não tinha esses livros todos que nós temos acesso hoje, né? Sim, não tinha, mas é Entre, possível. sim, mas o que nós devemos fazer é pegar sempre a mensagem que traz, né? E colocar no nosso dia a dia. Isso, O Evangelho no Lar é isso, é você fazer o estudo pelo Evangelho e colocar, fazer o paralelo com a nossa vida diária, ou mesmo qualquer livro que seja evangélico, você lê uma página, como a gente faz no início, e aí traduz aquilo para a nossa vida, faz um paralelo com a nossa vida, com as nossas dificuldades, com o nosso dia a dia, como é que a gente se comporta, quais são as nossas atitudes, se a gente tem fugido da nossa missão, se a gente sabe o que deve fazer, se a gente sabe qual é a nossa missão, entendeu? São várias coisas que você trabalha, mas a gente tem sempre que trazer para o nosso dia a dia, para aquilo ter a força que é necessária para a gente colocar em uso, colocar em prática. Porque se ficar só na teoria, como foi a página inicial, as páginas iniciais são sempre uma, uma coisa impressionante, né? E vamos ficar só na teoria, vamos ficar recitando, 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 mas não vamos mudar nada. O que a gente faz? A gente pega o que é colocado no livro e coloca para a gente também, para a vida da gente, né? Quando fala que ela não captou a mensagem do Fábio Aleto, é para também dizer para a gente, ela é uma médium, Dona Isabel é uma médium, né? A casa dela podemos dizer que é um centro espírita, né? Porque é. lá tem os espíritos desencarnados, existem os mentores, os espíritos que vão lá para receber na hora do culto do lar, né? Não é falado mais nada, mas a gente entende que ali é um recinto que se ora pelas pessoas, né? Pela saúde, pela compreensão, pelo entendimento, enfim, pela paz, enfim. Então, é um centro espírita, né? O espiritual, que trabalha em prol do seu próximo, do seu semelhante, né? E principalmente da família, né?
Então, como médium, para a gente saber também que o médium, ele não é perfeito, ele não é alguém que a pessoa fala água, ele fala água. Pode falar água para ser um líquido, entendeu? Você não conseguir captar exatamente a palavra, entendeu? Exatamente um contexto o mensageiro traz. Que isso tudo vai depender de você, da sua condição, do que você faz na sua vida. Não adianta você recitar coisas bonitas, falar, estar sempre palestrando isso, aquilo, outro, se você não utilizar aquilo na sua vida no dia a dia. Você só sabe repetir, você não sabe fazer nada, como fala a página inicial. Então, a gente saber que o médium, ele não é aquela pessoa perfeita que traz a mensagem perfeita de um mensageiro. Ele traz a mensagem. Quanto mais iluminado ele é, quanto mais engrandecido espiritualmente ele tem mais condições de captar plenamente a mensagem que é trazida para ele e para outros. Mas se ele não é tão assim, ele não consegue captar, porque fica na faixa da capacidade dele, entendeu? Certo, é. A gente traz isso para a gente poder fazer as nossas analogias também com tudo que a gente observa, com tudo que a gente vive, com tudo que a gente trabalha, né? Porque às vezes a pessoa leva filme, não, mas falou isso, será que, né? A gente tem que saber essas coisas, que existem nuances, né? Então é importante para a gente saber. Então, isso revela a lei de sintonia vibratória e a capacidade evolutiva de cada um, né? Cada espírito encarnado ou desencarnado capta as verdades espirituais na medida de sua própria evolução moral e intelectual, né? Se eu vou trabalhar, se é um dia que eu vou trabalhar espiritualmente e eu tive um grande aborrecimento, e eu vou, será que que aquilo me abalou? Será que eu estou em condições de receber uma mensagem, captar ela perfeitamente? É. O que que vocês acham? Não, É dependendo um do seu papel. dia. Oi? Acho que não, acho que não. Fala, Jorge. Não escutei o Jorge, não entendi. É o que você falou aí já, e já foi dito, o papel ativo do médium, né? A importância, o médium, ele não é passivo, ele é um transdutor, um tradutor. Então, é muito importante que ele tenha, além da maturidade, do desenvolvimento espiritual e tudo, ele esteja bem para poder. E ele é passível, é um ser humano. Exatamente, exatamente. E por isso mesmo, aí é tão importante essa questão do médium, porque médium todos nós somos. Todos somos médios, mais ou menos médios, mas somos, não é? Então, a importância disso está no conhecimento de nós mesmos, de nós buscarmos nos conhecer, porque nós nos conhecendo, nós vamos saber quando somos instrumentos das mensagens que vêm do alto ou do plano comum que chegam até nós, se aquilo é realmente, eu estou sendo, vamos dizer assim, eu estou sendo, eu estou deixando fluir aquilo com distanciamento da minha personalidade ou não. Está entendendo? Porque todo médium, toda mensagem tem um pouco de animismo, porque é carregado pelas palavras, pelo vocabulário, pela questão do médium, de que ele vive. Então, quanto mais nós nos conhecermos, melhor será, porque nós saberemos que aquilo que nós estamos traduzindo,
estamos sendo mensageiros e instrumentos, né, para passar uma mensagem, uma comunicação, mesmo por mais breve que seja, que aquilo é algo que está realmente vindo de uma outra entidade que não sou eu. Está dando para entender? Porque às Sim, vezes acham que médium. Eu tô fazendo uma parte, porque como fala em mediunidade também, esse livro, e como nós temos o nosso trabalho também, é importante a gente saber que o médium, tudo que ele fala, foi o guia tal, foi, entendeu? Não é completamente assim. A gente está vendo aqui a imagem de uma pessoa, que é a Dona Isabel, uma pessoa de fibra, de condição, de fundamentação evangélica, né? Evangélica. Ela não conseguiu captar, a gente já viu, tem as necessidades das crianças e tudo, mas ela não conseguiu captar a essência da mensagem conforme o guia, o mentor passou. Aquilo foi modificado. Pô, imagina quando você não tem isso dentro de você, porque é muito difícil ser uma Dona Isabel. É muito difícil ser uma Dona Isabel, né? sem dúvida. A gente tem que procurar muito para achar uma Dona Isabel. Ainda Então, é mais para com o Joãozinho lá para atrapalhar. um Joãozinho, né? Então, o Joãozinho a gente pode colocar aí também na parcela daqueles nossos amigos, né, do passado que volta, aqueles amigos, né, que nos ensinam, que nos instruem, né, que estão às vezes na nossa vida, ou fisicamente ou espiritualmente, tentando nos atrapalhar um pouco, né, botando obstáculos na nossa caminhada mas de alguma sorte esses que se preparam para atrapalhar os nossos passos, eles nos auxiliam quando nós temos perseverança, quando nós insistimos em fazer, em realizar aquilo que nós estamos aprendendo, que é nos evangelizar, não fazer ao outro aquilo que o outro nos faz, de mal, fazer o bem, não querer o mal, né? Então, tudo é ensinamento, né? E tudo é ensinamento para a gente também, de todas as formas, né? Então, a gente percebeu isso, que a capacidade mediúnica da palavra materna, né, da Dona Isabel, sugere que a mãe funciona como um filtro ou condutor energético e mental, adaptando a mensagem à receptividade das crianças, que é aquilo que a gente estava falando, que era o mais necessário, né? Quem é que está ali para receber, mas propriamente são os filhos, a quem ela quer atingir, né? Agora, todos aqueles que estavam presentes lá também estavam recebendo, de acordo com a sua capacidade, né? A gente vê também uma coisa para a gente refletir, a presença e a atuação dos espíritos familiares, né? Os laços que persistem, né? A descrição de Isidoro, o pai desencarnado, acomodando-se junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito, para a conversação carinhosa com os filhos, que é uma poderosa confirmação da continuidade da vida após a morte e da permanência dos laços familiares, né? Então eles estão sempre, ele estava mesmo, né? Os, os nossos amores, eles também estão sempre que podem, eles estão conosco, né? Mas eles estão sempre nos ajudando. Quando eles não podem diretamente nos auxiliar, eles acionam alguém do nosso círculo, da nossa família, ou os nossos amigos, para que nos ajudem, né? Inspirando, né? Assim como se inspirou a vizinha para fazer o bolo, levar o bolo, né? Para eles, assim também em uma série de outras coisas, né? Reforça a comunicação entre os encarnados e desencarnados
e a incessante assistência espiritual. Isidoro, como espírito, continua zelando e auxiliando para a sua família, mostrando que a morte do corpo não rompe os vínculos do amor. A fala de Noemi, dizendo que tinha visto, né, o papai ajudando a segurar o bolo, é um exemplo da percepção mediúnica espontânea, né, que normalmente crianças pequenas têm, que por sua É pureza, verdade. a vidência é mais facilitada, né, porque eles ainda estão naquela a encarnação ainda não se completou, né, porque se diz que por volta dos 7 anos, né? Então, é todo esse período que eles são acessados no seu espírito, né? Podem ser moldados, né? As dificuldades, ou a agressividade, ou, enfim, algum comportamento que os pais, os responsáveis vejam, pode ser modificado, moldado através dos ensinamentos nessa fase. Por isso que é tão importante a evangelização, né? A presença dos responsáveis, né? Com amor, com afeto, né? A gente pode ver também essa questão, né, no capítulo, né, da pobreza material como provação e oportunidade de elevação, né? Como é que a gente encara isso, né? Aí a gente vê a resiliência, né, da família, né, exceto do menino, né? E a frugalidade. A família vive com uma refeição por dia. Dona Isabel não reclama, mas vê nessa frugalidade um benefício, né? Embora ela saiba que gostaria que fosse diferente, né? Mas é o que é possível, né? A pobreza é apresentada não como castigo, mas como prova, né? Para enriquecer esses valores, a confiança em Deus, a fé, o fortalecimento espiritual, né? Muito mais do que o outro lado, né? É uma condição que, quando vivida com resignação e fé, pode ser um trampolim para o crescimento espiritual, forjando o caráter, né? Nosso caráter, o desapego e a valorização do essencial, não do supérfluo, né? Mas do essencial. Outra coisa que a gente vê é os pobres e os afortunados, né? A discussão entre Dona Isabel e o filho, né, o Joãozinho, sobre o significado da pobreza e da riqueza. Dona Isabel define a pobreza como uma das melhores oportunidades de elevação, onde é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza. E ela contrapõe isso aos desafios dos homens afortunados, né? Que, como a gente falou, leu, né, dificilmente saberão discernir entre a afeição e o interesse mesquinho, né? Quando as pessoas se aproximam deles, né? Por terem muito, sempre há essa dúvida, né? É uma lição fundamental que a gente vê no capítulo, né, sobre os valores relativos do mundo material e do mundo espiritual. E a verdadeira riqueza está nos valores morais e nas conquistas do espírito. A fortuna, por vezes, oferece mais testes de vaidade e apego, dificultando a percepção das bênçãos divinas e a pureza das relações. O mérito está na forma como cada condição é vivida, né? Tanto na pobreza quanto na riqueza, né? Que é uma prova talvez mais difícil até. A força da fé, né, outro ponto, né, que está no capítulo, né, da gratidão, da confiança na providência divina. Deus proverá, né? É isso que move a Dona Isabel, né? Convicção dela, né, de que Jesus abençoou o pão e a água e que nunca nos faltou o necessário, mesmo sem o Pai presente fisicamente, né? E demonstrando o amor, né, pelo Pai, né? Propósito que os uniu, né? Que ela continuou. Demonstrar a fé raciocinada, a confiança na bondade divina, acreditar que Deus não desampara os seus filhos e que a lei de causa e efeito, que inclui a colheita dos méritos, sempre atuará em favor daqueles que se esforçam e confiam. A gratidão é que a gente não deve reclamar, e sim agradecer, né? Sempre, né? É uma vibração elevada que atrai o bem, né?
Nunca uma vibração em desalinho, né? A maternidade, né, fica bem patente, né, como missão e instrumento de educação espiritual, né, é o que ela coloca nesse capítulo, né? A educação firme e amorosa, como mãe, Dona Isabel, instrutora sensata, ponderada, não cede à rebeldia e ao materialismo do filho. Ela o adverte sobre o jardim do lar como um ambiente de crescimento moral e a necessidade de vigiar o coração contra a mentira venenosa, né? Ela dá as lições ali naquele momento do culto do lar, né? Orientando, formando o caráter daquelas crianças, né? A mãe é vista como um missionário no lar, com a responsabilidade de guiar os espíritos que estão sob a sua guarda, né? No caminho do bem. A firmeza de Dona Isabel em proteger o espaço dedicado às atividades evangélicas e em educar o filho para o caminho reto é um exemplo de maternidade consciente e espiritualizada, que prioriza os valores eternos. Poder vibracional, né? A vibração desse amor materno, né? Na qualidade dali que apresenta a Dona Isabel, né? A observação de André Luiz sobre a luz emitida pelo tórax, né, da Dona Isabel, que confundiu o espírito do filho, né? Tirou ele daquele equilíbrio aparente que ele estava ali, com aquela força, né? Para a rebeldia, né? Para contrapor ao que ela dizia, né? Então, isso é a representação da emanação fluídica do amor e da pureza que o perispírito de Dona Isabel irradiava, né? A qualidade moral e a sintonia com o bem geraram um campo vibratório elevado que atuou sobre o ambiente e os espíritos ao redor, acalmando ou repelindo as influências menos elevadas a que o filho estava sintonizado, né? Porque ele era aquele que estava destoando, né? Naquele momento do culto. O evangelho, né, como fonte de equilíbrio, né? O poder do evangelho é a frase do Aniceto, né? O evangelho dá equilíbrio ao coração, né? A pessoa evangelizada tem sempre equilíbrio, né? Busca sempre ter esse equilíbrio, né, no coração, né? O evangelho de Jesus é a bússola moral para a humanidade. Seus ensinamentos, quando compreendidos e vivenciados, promovem a paz interior, a serenidade, a resignação e o equilíbrio emocional, mesmo nas mais difíceis provações. É a fonte de luz para o espírito. Então, eu acho que termina aqui, ficamos por aqui, né? Com a bússola moral, né? E com Jesus, né? Que sempre está nos inspirando, né, para o bem, né? Nos fortalecendo e nos trabalhando na nossa intimidade, né? Então, alguém quer colocar alguma coisa? Então, podemos terminar? Sim. Então, eu vou pedir ao Jorge fazer a nossa prece de encerramento. Vamos envolver também na nossa prece, vamos mentalizar o grupo, né? Aqueles nomes que estão no nosso grupo de oração, para que todos eles e aqueles que estiverem no nosso pensamento agora também possam receber, aonde estiverem, as bênçãos de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Pai amado, agradecemos essa oportunidade, mais uma vez, de aprendizado do seu Evangelho. Agradecemos também a dedicação dos instrutores, da preparação, e ilumine
que isso sirva para iluminar, melhorar nossos entendimentos sobre a verdadeira felicidade e desabrocharmos cada vez mais essa fé em nossos corações. Graças a Deus. Graças. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada. Para nós. Obrigado, Valéria. Tchau. Tchau, gente. Boa Obrigada, semana. Valéria. Até logo. Bom Boa fim de noite. Boa semana. Boa semana. noite. Tchau. Aê, Tereza. Olá. Obrigada. Tchau, queridos Desculpe e o atraso. queridas. Desculpe o Boa atraso. noite. Tchau. Tem alguém que vai ficar um pouquinho mais velha daqui a pouco, né? É, Bem. Valéria, lê lá. Mas você sabe já, né? Beijo, gente. Beijo, Obrigada a boa todos. noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa Tchau. noite. Obrigada. Tchau. Muito bom. vai ter que dar um bolinho pra gente. Mesmo virtualmente. Virtual. Vai ter que inventar um bolinho virtual. Comemorar. Aproveita o dia que o Jorge conseguir passar pelo computador e Eu chegar até levo. nós. Eu Aí levo o bolo. o Jorge traz o Tá bolinho. boa. Eu Uma faço o boa, é bolo. uma e boa. levo. Excelente ideia. Ai, Jorge, tá com saudade de Tchau. você. Beijão Tchau, também de gente. você. Tchau, fique com Tchau, Deus. gente. Boa noite. Obrigada. Pra Boa vocês. noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite.